Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na empresa Amanise e na aula de hoje nós vamos discutir sobre delineamento em quadrado latino, conhecido como DQL. Nós vamos aprender as principais características, vantagens, desvantagens e como fazer a análise de variância desse experimento apenas utilizando a calculadora. Então, bora para a aula! Muitos de vocês nem devem saber o que é o DQL, né? O DQL é o nosso terceiro delineamento experimental, conhecido como delineamento em quadrado latino. Muitos de vocês nunca ouviram falar do DQL porque realmente ele não é o mais comum. Ele é utilizado em algumas áreas específicas porque ele tem algumas características que não permitem o uso desse delineamento de uma forma mais ampla. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é que ele é mais restritivo do que o blocos ao acaso, do que o DBC. Por quê? Porque agora, no DQL, o controle local ele é aplicado duas vezes, na horizontal e na vertical do seu experimento, ou seja, no sentido leste-oeste e no sentido norte-sul. São dois controles locais, além da repetição e da casualização que todos os experimentos têm que ter. E além disso, nós temos um outro ponto que é muito interessante dentro do DQL. O número de parcelas, isso é importante, o número de parcelas ele é sempre o quadrado do número de delineamentos. E o número de repetições deve ser igual ao número de tratamentos. Então vamos lá. O número de parcela ele é o dobro do número de repetição ou do número de tratamento. Então se eu tenho 5 tratamentos, eu vou ter 25 repetições e ponto final. Desculpa, 25 parcelas. E o número de repetição ele tem que ser igual ao número de tratamentos. E é isso o que limita o uso do DQL. Vamos ver mais a fundo essas questões. Então vamos ver agora as características desse delineamento. Vamos lá. O número de blocos para cada fator controlado deve ser igual ao número de tratamentos. Foi o que a gente acabou de falar, né? Isso é um ponto muito importante, né? Então, uma vez formado o bloco, então o meu bloco, né, tem todos os tratamentos ali dentro, distribui-se os tratamentos ao acaso. Então, dentro daquele bloco, eu distribuo ao acaso. Só que qual que é a questão? Agora eu tenho uma restrição. Cada tratamento, isso é importantíssimo, gente. Cada tratamento será designado uma única vez em cada um dos blocos com dois fatores controlados. O que isso significa? No quadrado latino, gente, nosso experimento ele é quadrado, 100% quadrado. Então, o mesmo número de linhas que eu tiver é o número de colunas, tá? Quando eu defino esse bloco, vamos supor que eu defino ele aqui na horizontal, pode ser na horizontal ou na vertical, não tem problema. Aqui dentro desse bloco, os meus tratamentos serão aleatórios. Então, eu pego e distribuo eles de forma aleatória. Porém, existe uma restrição muito forte, onde uma vez distribuído, o tratamento ele só pode acontecer uma única vez na linha. Até aí beleza, né? Uma única vez dentro do bloco. Só que ele também só pode ocorrer uma única vez dentro da coluna. E isso faz com que esse experimento seja bem engessado e bem difícil de montar. Tem que tomar muito cuidado na hora de montar o seu experimento, para não repetir nenhum tratamento nas colunas. Então, a grande restrição dos ensaios de quadrado latino é que, para 2, 3 ou 4 tratamentos, teremos apenas 0, 2 ou 6 graus de liberdade para o resíduo. Ou seja, eu não posso trabalhar com um número pequeno de tratamentos. Se eu tenho 2, 3 ou 4 tratamentos, o número de graus de liberdade do resíduo será muito pequeno e eu não vou conseguir bons resultados.
ok? Isso é um ponto de suma importância. Por outro lado, eu tenho um outro problema também. Trabalhar com 9 ou mais tratamentos, o quadrado latino fica muito grande, né? Trazendo dificuldade de instalação. Por quê? Porque se eu trabalho com 9 tratamentos, quanto que é o número de parcelas? Número de tratamento ao quadrado. 9 ao quadrado igual a 81. Então eu já vou ter 81 parcelas, né? Tem que ter 9 tratamentos e 9 repetições. Por isso, os quadrados latinos mais utilizados são o 5x5, 6x6, 7x7 e 8x8. E isso limita, né? Isso acaba sendo um limitante muito grande. Por quê? Tem áreas que trabalham com pouco tratamento, mas eu não posso trabalhar com 4 tratamentos e colocar 6 repetições. Não vai ser quadrado, né? O quadrado latino ele tem que ser quadrado. E trabalhar com muitos tratamentos, igual a minha área, onde a gente trabalha às vezes com 100, 200 tratamentos, é impossível trabalhar com quadrado latino. Como que eu vou colocar 100 tratamentos e 100 repetições? Eu teria 10 mil parcelas, né? É uma coisa espantosa, uma coisa impossível de ser feita dentro de um experimento, né? Então, isso faz com que o quadrado latino seja utilizado em apenas situações bem específicas, onde eu tenho um número de tratamentos aí variando de 5 a 8, talvez pode até chegar a 10, é possível, não mais que isso. Menos que isso, a gente já vê uma perda de confiabilidade muito grande dos dados, então não recomendo também, tá? E no mais, né, é isso, né, as informações aí relacionadas ao quadrado latino. Mas vamos ver as vantagens, né? Porque senão a gente pensa que, poxa, então ninguém usa isso. Por que ele é utilizado? Porque ele controla a heterogeneidade do ambiente, 100%. Porque ele controla tanto na linha quanto na coluna. Então, se eu tenho um ambiente muito heterogêneo, Léo, eu não consigo fazer um DBC na minha área. A minha área é muito heterogênea. Se eu montar o bloco na vertical, na horizontal, eu ainda tenho uma variação muito grande dentro desse bloco, na horizontal. Se eu monto ele na vertical, eu também tem uma variação muito grande. Eu não sei o que fazer, Léo. A minha área é extremamente heterogênea, tanto na horizontal quanto na vertical. Aí, recomenda-se o uso do DQL, porque ele vai corrigir todo esse problema para você. Conduz a estimativa menos elevada do erro experimental. Como ele retira, né, todo esse erro do resíduo, claro que o erro experimental vai ser o mínimo. Se a gente comparar o mesmo experimento em DIC, DBC e DQL, o erro experimental no DQL vai ser o mínimo. No entanto, existe uma perda de graus de liberdade muito grande, né? Você lembra que o DIC é o que tem máximo grau de liberdade, o DBC já existe uma perda de grau de liberdade do resíduo e o DQL tem uma perda imensa, porque agora nós vamos ter grau de liberdade para a linha do experimento e grau de liberdade para a coluna do experimento. A gente vai ver mais adiante. E as desvantagens? Primeiro que a análise estatística é mais demorada. Isso aqui, gente, é mais se a gente for fazer à mão, né? Porque o computador hoje, honestamente, não vai gastar nem 20 segundos para rodar uma análise, você não vai se preocupar com isso, tá? Mas eu coloquei aqui como ponto, ok? Exige que os blocos fiquem no mesmo local da área experimental. Isso aqui é importante. O DBC, quando eu falei lá do DBC, eu falei, olha, você pode montar um bloco numa parte da sua área e montar outro bloco em outra parte. Não tem problema nenhum, desde que dentro do bloco seja homogêneo. O DQL não. O DQL, o experimento tem que estar todo junto, ok? Todas as parcelas no mesmo local. Exige que o número de tratamentos seja igual ao número de repetições. Isso a gente já falou e é um limitante muito grande. Apresenta um número menor de graus de liberdade para o resíduo. É o que eu falei. A gente retira muito o erro do resíduo, mas, em contrapartida, tem que retirar grau de liberdade para a linha e para a coluna. Exige que o quadro auxiliar da análise de variância esteja completo para poder efetuar a análise estatística. Então, ele é um tipo de experimento que a perda de parcelas
não é boa, né? Assim, dá para rodar a análise? Dá, mas ele causa muitos problemas dentro da análise. Então, você já vai ter ali uns testes não tão bons, tal. Então, interessante quem monta esse tipo de experimento é que consiga não perder parcelas. Bom, vamos fazer um exemplo então para vocês entenderem melhor o que é, né, esse tal de DQL. Então vamos lá. Suponhamos um experimento fictício, ok? De produtividade em soja, em que se avaliaram 3 variedades de soja com 3 repetições distribuídas na área experimental em DQL. Os dados referentes à produtividade são apresentados na tabela abaixo. Então vamos lá, gente. Ó, essa daqui é a nossa área experimental. Eu coloquei os dados na forma da área experimental, tá? Então nós temos aqui as colunas, coluna 1, coluna 2, coluna 3, linha 1, linha 2, linha 3. Daqui o nosso primeiro bloco. Então eu tenho variedade A, variedade B, variedade C, distribuído de forma aleatória, ok? Quando eu vou montar o segundo bloco, eu posso distribuir de forma aleatória, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque não pode repetir na coluna ou um tratamento. Por exemplo, o A não pode estar aqui de novo. Não pode ficar um A embaixo do outro. O A tem que vir para uma dessas duas colunas onde ele não ocorreu. O B para uma dessas duas e o C para uma dessas duas. Então eu coloquei CAB. Aí para o terceiro já não tem nem como você aleatorizar, porque o A não pode acontecer nem aqui nem aqui, então ele só pode acontecer aqui. O C não pode acontecer na coluna 3 e na coluna 1, então ele tem que vir para a coluna 2. E o B não pode acontecer na coluna 2 e na coluna 3, ele tem que vir para a coluna 1. Tá vendo como é engessado? Então, a pessoa montar esse experimento, ele tem que ter um conhecimento um pouco maior, né? Você não pode simplesmente deixar, por exemplo, uma pessoa lá no campo montando um experimento sem conhecimento nenhum, que ele vai fazer coisa errada. Porque é um experimento difícil, tem que ter um mapinha muito bem montado, bonitinho ali, para fazer isso da forma correta, ok? E aqui, pessoal, entre parênteses é o valor, tá, que a gente observou numa variável qualquer, tá? Então 70, 63, 68, 64, 75, 61, 67, 67, 73 são valores da variável, ok? Então vamos lá. Como que calcula o grau de liberdade? Como nós temos 3 tratamentos, o grau de liberdade do tratamento é 3 menos 1. Então igual a 2. Isso não muda, né? Vocês viram que no DIC, no DBC, mesma coisa. 3 menos 1 igual a 2. O tratamento a gente não mexe. No caso das linhas e colunas, como nós temos 3 repetições, o grau de liberdade para linhas ele é igual ao grau de liberdade para colunas, tá? Isso sempre. Grau de liberdade para linha é igual ao grau de liberdade para coluna. Que ele é o número de repetição menos 1. Então eu coloco 3 menos 1 também igual a 2. Então, pessoal, para vocês entenderem, o grau de liberdade de tratamento de linha e de coluna vai ser sempre o mesmo, ok? Então, se o grau de liberdade de tratamento é 2, linha vai ser 2, coluna vai ser 2. Se o grau de liberdade de tratamento é 3, linha vai ser 3, coluna vai ser 3. Por quê? Porque o número de repetição é igual ao número de tratamento. Então, não tem como ser diferente, beleza? E temos 6 parcelas experimentais no experimento, né? Se a gente contar aqui, na verdade aqui nós temos 9, né? Houve até um errinho aqui. São 9 parcelas, né? Ficou escrito errado. Fiz o cálculo certo aqui, ó, 9 menos 1, né? Vamos até ajustar aqui de uma vez. Ó, temos aqui 9 parcelas, que remete a 8 graus de liberdade, né? Coloquei certo entre parênteses, mas estava errado aqui. Então, temos 8 graus de liberdade total, né? Temos 9 parcelas, menos 1 igual a 8. E o grau de liberdade do resíduo nada mais é do que o grau de liberdade total menos o grau de liberdade do tratamento, menos o grau de liberdade da coluna, menos o grau de liberdade da linha. 8 menos 2, menos 2, menos 2, igual a 2. Então sobrou só 2 graus de liberdade para o resíduo. A gente já tinha alertado lá atrás desse problema, né? Se eu tenho um número de tratamento muito pequeno, o número de graus de liberdade do resíduo também será
muito pequena. Cálculo da soma de quadrados. Então vamos lá, pessoal, soma de quadrados. Primeiro a gente vai calcular a correção. A correção nada mais é do que o x em jk ao quadrado dividido por n. Lembrando que I é o tratamento, J a linha, K a coluna. Então a gente vai pegar todos os nossos valores, 70 mais 63, mais 68, mais 75, mais 61, soma todo mundo, eleva ao quadrado e divide pelo número de observações 9, chegando a 41.073,78. Soma de quadrado total é o somatório de x em jk ao quadrado menos c, que é a correção. Então agora eu pego cada valor e elevo ao quadrado. 70 ao quadrado, mais 63 ao quadrado, mais 68 ao quadrado, mais 75 ao quadrado, menos a correção, 41.073,78, eu chego no valor de 168,22. Essa é a soma de quadrado total para esse experimento. Vocês veem que não muda, né? A correção é calculada do mesmo jeito, independente do delineamento, soma de quadrado calculada do mesmo jeito. Soma de quadrado total, né? E a soma de quadrado de tratamento também é a mesma coisa. Vai ser 1 sobre R, que é o número de repetições, somatório de xi ponto ao quadrado. Então agora eu tenho que vir cá no meu experimento e fazer o somatório para cada tratamento. Tratamento A, 70 mais 75, 145, mais 73, então 218. Né? B, 63 mais 61, 124, mais 67, 184, 191. C, 68 mais 64, 132, mais 67, 199. Né? Então a gente vem aqui, ó, 201 ao quadrado, mais 200 ao quadrado, mais 207 ao... Não, peraí, aqui eu tô na linha, opa. 218 ao quadrado, mais 191 ao quadrado, mais 199 ao quadrado. Soma todo mundo, divide por 3, que é o número de repetição, subtrai da correção e a gente chega no valor de 128,22. Agora, soma de quadrados das linhas. Aí você tem que vir aqui, primeiro calcular o valor total de cada linha. Então, 70 mais 63. 143 mais 68 dá 201, né? 133 mais 68, na verdade, 201. Linha 2, 64 mais 75, 139 mais 61, 140, 200. Linha 3, 67 mais 67, 134 mais 73, né? 207, né? Então vamos aqui, aí a gente faz esse total, né? 201 ao quadrado, mais 200 ao quadrado, mais 207 ao quadrado, dividido pelo número de repetições, menos a correção. Chegamos em 9,55. Agora vamos fazer o mesmo para a coluna. A gente vai pegar aqui agora, calcular o total de cada coluna. 70 mais 64, 134, mais 67, 201. 63 mais 75, 135. Não, 138, né? 138. Mais 67, 205. 68 mais 61, 129. Mais 73, 199, 202. A gente vem aqui, ó. 201 ao quadrado, mais 205 ao quadrado, mais 202 ao quadrado, divide por 3, que é o número de repetições, subtrai da correção e chegamos em 2,89. Soma de quadrado do resíduo nada mais é do que a soma de quadrado total, menos a soma de quadrado de tratamento, menos a soma de quadrado de linhas, menos a soma de quadrado de colunas. 168,22 menos 128,22 menos 9,55 menos 2,89 igual 27,56. Agora nós podemos calcular o quadrado médio. Quadrado médio de tratamento. Soma de quadrado de tratamento dividido pelo grau de liberdade de tratamento. 128,22 dividido por 2 igual a 64,11. Quadrado médio da linha.
nada mais é do que a soma de quadrado da linha dividido pelo grau de liberdade daquela linha. 9,55 dividido por 2, 4,77. Quadrado médio das colunas. Soma de quadrados de coluna dividido pelo grau de liberdade da coluna. Então nós temos 2,89 dividido por 2, 1,44. E a soma de quadrado do resíduo, que é o quadrado médio do resíduo, né? Que é a soma de quadrado do resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo. 27,56 dividido por 2 igual a 13,78. E aí fazemos o teste, né? O cálculo do teste F, o F calculado, né? O F para tratamento é o quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. 64,11 dividido por 13,78, a gente chega no valor de 4,65. O F para linhas, quadrado médio das linhas dividido pelo quadrado médio do resíduo. 4,77 dividido por 13,78, 0,35. Quadrado médio da coluna, F da coluna, né, ele é o quadrado médio da coluna dividido pelo quadrado médio do resíduo. Ele é igual a 1,44 dividido por 13,78. Isso é igual a 0,10. E aqui nós temos o quadro da análise de variância para DQL. Então nós temos as fontes de variação, linha, coluna, tratamento, resíduo e total, grau de liberdade, 2 para cada um deles, né, e 8 para o total, soma de quadrado, quadrado médio e o nosso teste F. É isso aqui que vocês vão encontrar na saída dos softwares. Muitos softwares não trazem o teste F para linha e coluna, tá? Então, se você encontrar, Léo, a análise está errada, não tem o teste F para linha e coluna. Não, é porque muito software negligencia esses testes, tá? Que na minha opinião tem importância. Daqui a pouco eu falo por quê. Então vamos lá, conclusão para o efeito de tratamento. O F tabelado para 2 graus de liberdade do resíduo e 2 graus de liberdade de tratamento é 19. Portanto, o F calculado é menor do que o F tabelado, ou seja, não rejeita essa hipótese H0, todas as médias de tratamento são estatisticamente iguais. Okay? Então, esse seria o resultado final aqui do nosso experimento. Mas eu tiro mais algumas conclusões. Conclusões para o efeito de linha e de coluna. O F tabelado, né, para 2 graus de liberdade do resíduo e 2 graus de liberdade de linha ou de coluna, né, é o mesmo, né, é 19. Portanto, o F calculado é menor que o F tabelado. Né, o nosso F calculado aqui foi 0,35 para a linha e 0,10 para a coluna, então é muito menor, né? Para as duas fontes de variação, ou seja, não rejeita esse H0. Então, nesse caso, podemos concluir. Ó, isso aqui é interessante, é isso que eu acho que falta na experimentação, né? As pessoas entenderem essa parte. Podemos concluir que a área é homogênea. Eu não precisava ter colocado o meu experimento em DQL e nem DBC, porque nem linha nem coluna foi significativo. Então, a minha área é homogênea e o experimento deveria ter sido conduzido em DIC, porque aí eu não teria perdido tanto grau de liberdade, né? Teríamos uma quantidade muito maior de graus de liberdade no resíduo e poderia, não posso garantir, mas poderia fazer com que os tratamentos fossem significativos. Vocês conseguem compreender a importância de se definir o delineamento correto? Aqui, muito provavelmente, só porque eu defini o delineamento errado, os tratamentos foram não significativos. Não é porque os tratamentos não são diferentes, é porque eu fiz coisa errada no meu experimento. Tá? Então, eu sei que muita gente fala, né? Resultado é resultado. Os tratamentos foram iguais, então eles foram iguais. Concordo, os resultados... Dependente do resultado, ele é resultado válido para a pesquisa. Mas você tem que verificar se você fez tudo certo. Porque senão eu aqui saio escrevendo artigo falando que esses tratamentos são todos iguais e na verdade o meu experimento que foi horroroso, né? Por vários motivos. Um é esse, que não precisaria montar em DQL, e é claro que, né, eu trago aqui como consideração final, né,
provavelmente o F-tratamento não foi significativo porque o nosso experimento é muito pequeno também, né? E por isso nós temos menos de 10 graus de liberdade para o resíduo, o que estatisticamente, para um experimento com delineamento, não é aceitável, né? Pensando em revista de alto fator de impacto. Em experimentos reais, né, recomenda-se no mínimo 10, tá? No mínimo, mas o ideal é acima de 20, tá bom? Assim como o nosso objetivo aqui é só fazer os cálculos, né? Eu quero que você aprenda os cálculos. Então eu peguei um pequenininho, porque senão a gente ia ficar aqui muito tempo fazendo um cálculo de um experimento maior, ok? Espero que isso tenha ficado bem claro na cabeça de vocês. Então, gente, o cálculo do teste F para a fonte de variação bloco no DBC e linha e coluna no DQL são muito importantes para você verificar se realmente você montou o seu experimento no delineamento correto. Porque se eles são não significativos, significa que não vale a pena montar em bloco ou não vale a pena montar em DQL, ok? É claro que isso não é para colocar em artigo essa informação. Isso é informação para você, para que no próximo experimento você monte um delineamento correto. E se você já montou esse um delineamento correto, é só continuar fazendo o que você já vem fazendo mesmo, ok? Então na aula de hoje é isso, pessoal, e vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais! Se você quer aprender mais sobre o software IR, nós da empresa Analisa oferecemos inúmeros cursos, desde o mais básico, passando por análises como estatística experimental, modelos lineares, modelos mistos, até análises mais avançadas como análise multivariada e machine learning. Para saber mais sobre os nossos cursos, clique no nosso site que vai estar na descrição desse vídeo ou entre em contato conosco via e-mail contatoeac1@gmail.com, que nós vamos te dar todas as diretrizes para que você tenha um excelente aprendizado no software IR. No mais, muito obrigado e até breve.